Olá, olá, olá. Acho que estamos ao vivo aqui. Hoje, quarta-feira, 4 de abril, 8h04. Atrasamos um pouquinho aqui hoje para começar nossa live hoje. Alguns inconvenientes aqui aconteceram, problemas técnicos e um atraso. Está chovendo hoje, o carro deu um probleminha no limpador de para-brisa, não dava para sair com ele. Peguei um ônibus, vim. Mas estou aqui para poder começar. Olha a Lívia! A Lívia presente no horário, hein? Aê! Hoje chegou na hora! Muito bem, Lívia. Aí, ó, festa para a Lívia, hein? Muito bom. O Bruno aí também, bacana. Bom, vamos começar aqui hoje, né? Falando sobre vivendo de propósito. E quando a gente fala de viver de propósito, é diferente de viver com propósito. Quando a gente fala de viver de propósito, e aí eu quero que você pense o seguinte: tem muita gente que não faz as coisas por querer, faz as coisas empurrado, faz as coisas, né, sempre precisa de uma pressão, sempre é obrigado, e isso torna a vida muito mais pesada. Quando a gente não faz as coisas de propósito, a gente vai levando de uma maneira que às vezes traz transtornos para nós. É difícil a gente conduzir a nossa vida quando a gente não está vivendo de propósito. E aí, você vai ver o seguinte, que tem pessoas que levantam de manhã e vão trabalhar, não sabem por que estão indo trabalhar, não sabem como chegam no trabalho, não sabem por que se alimentam do jeito que se alimentam. Quando toca a musiquinha do Fantástico ou de algum programa no domingo à noite, já é um transtorno, já é um martírio, porque sabe que a segunda-feira está chegando, sabe que o dia, né, a semana vai começar, e aí vem toda aquela enxurrada de atividades, de tarefas, de rotinas que são pesadas, que não são agradáveis para a pessoa. O problema é que isso não acontece só no dia a dia, no trabalho. Isso acontece também nos relacionamentos. Isso acontece de você ter pessoas que se reúnem sem se gostarem. Elas participam de reuniões, elas se encontram com pessoas e têm que falar com pessoas que talvez elas não gostem. E aí elas têm que dizer, às vezes, se sentem obrigadas a dar uma satisfação, se sente obrigado a dizer que está com saudade, se sente obrigado a dar respostas para as pessoas que as pessoas, pelo relacionamento delas, acaba fazendo com que elas se sintam obrigadas a dizer algo que as pessoas esperam que ela diga. Então, isso é ruim, porque se uma pessoa diz assim, nossa, quanto tempo eu não te vejo, você está sumido, e aí você se sente obrigado a dizer o porquê você está sumido, e aí você não quer dizer. E a gente acaba fazendo algumas coisas também que às vezes a gente não quer fazer. Por exemplo, se alguém pede alguma coisa para você fazer, você tem coragem de dizer não para a pessoa que te pede? Diz para mim aí, você tem coragem de dizer não quando alguém pede alguma coisa para você? Ou você, né, ou você simplesmente faz porque a pessoa pediu, aí você fala, puxa, como eu não consigo dizer não, então eu vou lá e faço. Diz aí para mim, você que está no Facebook aqui com a gente, ou você que está aí no Instagram, diz, você consegue dizer não? Aí você vai dizer não, né? Vai dizer não consigo dizer não. Mas muitas vezes a gente não sabe como responder às pessoas. E nos relacionamentos acontece a mesma coisa. Tem pessoas que saem sem querer, elas preparam um jantar sem querer, elas se vestem sem ter a intenção de fazer alguma coisa, sem ter a intenção de agradar o outro, ou agradar a si mesmo, ou faz porque todo mundo espera que se faça daquele jeito. E aí a gente precisa pensar que você tem que viver de propósito. Você tem que fazer as coisas com a sua vontade. Você tem que fazer as coisas porque você quer fazer. Você precisa encontrar aquilo que vem de dentro de você, que te dá prazer para fazer aquilo que você faz.
Quando você faz algo que você tem vontade de fazer, com certeza você vai fazer melhor, você vai fazer com vontade, claro, você tem vontade de fazer, você vai fazer com a disposição, com o empenho. Quando você faz algo que você gosta, você busca conhecimento, você quer descobrir novas coisas, e nos relacionamentos é a mesma coisa. Você acredita que tem gente que beija sem querer? Tem gente que beija sem querer, porque o outro vem para dar um beijo e aí o outro nem quer beijar e acaba beijando. Você sabe que tem gente que faz sexo sem querer? Tem gente... Hã? Aquela galinha, né? Já, tem gente que faz sexo sem querer. E isso no relacionamento é terrível. Já pensou você se sentir obrigado a sair com alguém que você mora junto, que você tem um relacionamento, que você é casado? Já pensou você se sentir obrigado a dar uma palavra de elogio a alguém? Você não tem prazer de elogiar aquela pessoa? Quando a gente faz as coisas de propósito, quando a gente encontra as pessoas que a gente quer, quando a gente convive com as pessoas que a gente gosta, quando a gente se relaciona com essas pessoas, a gente tem prazer em viver com essas pessoas. Tem gente que leva a vida literalmente no piloto automático. Pessoas levam a vida no piloto automático, que fazem todo dia as mesmas coisas e parece que são um robozinho que faz porque é obrigado a fazer, né? Então, a gente precisa entender que é preciso viver de propósito, fazendo as coisas com vontade, vivendo do jeito que a gente sonha em viver. Às vezes a gente não tem um casamento que é muito alinhado, e a gente, como puxa, me fugiu o primeiro nome dela aqui agora, da Teixeira. Bom, mas a Teixeira colocou aqui, às vezes a gente vive para agradar o outro, vive para fazer uma cerimônia ou para fazer uma cena, né? Quando a gente sai junto, né? A Briane está aqui do meu lado, está na minha frente fazendo a Lívia aí que falou, né? A Briane está aqui do meu lado, ela está fazendo um trabalho, por isso que ela não tá participando dessa live junto comigo. E aí eu falei com ela agora, ela falou, explica aí que eu estou aqui, né? Senão estou falando com quem ali do outro lado, né? Mas, às vezes, tem gente que faz as coisas só para agradar os outros. E só para fazer para agradar os outros, é massa. Sabe por quê? Até na Bíblia, em 1 Coríntios 7, verso 33, 34, diz que o marido vive para agradar a mulher e a mulher vive para agradar o marido. E faz isso intencionalmente. E isso é bacana, mas quando você faz isso de propósito, porque você quer agradar o outro, é uma coisa, e aí é massa. Agora, quando você faz só para agradar, para ter uma retribuição, para cumprir tabela, e não para jogar para ganhar, sabe essa história do cumprir tabela? É o campeonato, quando já está aí lá para novembro, dezembro, tem time que só está cumprindo tabela, já não vai ganhar mais o campeonato, não vai ser rebaixado, ele joga porque tem que jogar, porque está inscrito no campeonato, mas não joga para ganhar. É diferente de um time que entra em campo e entra disposto a vencer, né? Hoje mesmo tem jogo aí da Libertadores, tem Grêmio e Vasco vai jogar. Bom, eu não sou, aliás, Grêmio e Vasco não, Cruzeiro e Vasco, eu não sou nenhum dos dois, mas os times vão entrar hoje para ganhar. Eles não vão entrar só para cumprir uma tabela, porque eles querem passar de fase. E assim é no nosso relacionamento também. Se você joga só para cumprir tabela, se você joga só para fazer mais um jogo, só para estar ali e participar, né, para estar junto ali, talvez você está perdendo tempo só. Então você tem que encontrar qual é o teu propósito. O que você quer fazer com vontade? O que você quer fazer de verdade? Como você quer viver a tua vida? A gente precisa pensar nisso. A gente precisa encontrar a maneira de viver e um propósito para viver que dê prazer a gente de viver.
Se você não viver com propósito, viver com vontade, eu sou flamenguista mesmo. Opa, sou flamenguista, olha a minha cara de campeão, ó. Faz tempo que não ganha nada. Mas a gente precisa viver com prazer. E para viver com prazer, tem que fazer as coisas com vontade, não de qualquer maneira. Como a gente falou, né, eu e a Briane, a gente falou na live segunda-feira, a gente ou vive de histórias, ou vive de historinhas. E viver de histórias é fazer as coisas que a gente quer fazer. E quando a gente faz outras coisas que a gente não quer fazer, a gente começa a contar historinhas. E, eu não faço isso porque eu sou obrigado a fazer aquilo. Eu não faço isso porque também ninguém me reconhece. Eu não faço aquilo porque, ninguém... E aí sempre tem um porquê, uma justificativa, um mais, que atrapalha. E a gente precisa, então, encontrar, né, aquilo que dá propósito para a nossa vida, que dá sentido à nossa vida, e não ficar fazendo tudo por obrigação apenas. Sabe quando a gente tem que fazer as coisas por obrigação em casa? A gente é obrigado a fazer as coisas. E quando a gente é obrigado a fazer alguma coisa, isso é pesado para a gente. A gente não faz com vontade. Quando a gente é obrigado a fazer uma coisa, a gente faz por imposição. E não porque a gente quer fazer. Agora compara aí, pensa você. Duas coisas que você... Eu vou pedir para você pensar em duas coisas que você faz. Primeiro, pensa numa coisa que você faz com vontade. Uma coisa que você faz com vontade, você coloca a tua energia, você quer fazer o melhor, você olha para os detalhes daquilo que você está fazendo, você não quer parar enquanto não terminar, e muitas vezes, quando você faz aquilo que você gosta, quando termina, você já pensa, né, que quando você termina aquilo que você gosta, fala, puxa vida, mas como que passou tão rápido? Como que eu já acabou aquilo que eu queria fazer? Né? Então, quando você pensa em algo, quando você faz algo que você gosta, que você ama, você certamente vai fazer com prazer e não vê o tempo passar. E você quer fazer mais daquilo. Mas quando você faz algo por obrigação, quando você faz algo que você não gosta de fazer, olha só como é que é. Você quer terminar rapidinho, Briane está fazendo um trabalho aqui, ela já disse, é isso, eu quero terminar rapidinho. Gente, eu quero terminar, eu detesto análise comportamental. Tá bom. E aí, ela detesta, ela não consegue entender essa matéria ainda, ela está meio relutando com isso. Mas quando você faz algo que você não gosta, você, por não ter prazer, você acaba querendo fazer rápido, você não olha todos os detalhes, você não se preocupa com tudo que você poderia fazer de melhor, porque simplesmente você quer acabar logo com aquilo. Então, a gente precisa pensar nessas coisas. E aí, você tem que ver, você passa mais tempo do seu dia, ou maior parte das suas atividades, você passa fazendo algo de propósito, você passa fazendo algo por obrigação. Dá para você entender isso? Olha como é diferente você lidar com isso. Quando você faz as coisas, você vive de propósito, você faz com vontade, mas quando você vive por obrigação, você não tem prazer naquilo. E é por isso que muitas pessoas hoje não têm prazer na vida e não têm prazer no relacionamento, porque elas não encontram coisas agradáveis para fazer dentro do relacionamento ou na sua vida de maneira geral. Se encontram com pessoas que elas não querem se encontrar, ao invés de se encontrarem ou buscarem as pessoas que elas querem estar, trabalham em empregos que elas não gostam e elas não querem, mas elas se veem obrigadas ali, talvez por conta de um salário, por conta de alguma outra coisa. A gente precisa encontrar aquilo que a gente tem prazer de fazer, porque aí você vai fazer muito mais, sabe? E muito melhor, vai ter muito mais resultado. Sabe que tem uma pesquisa que foi feita em Harvard, que diz que, uma pesquisa com ex-alunos, né? Quando eles se formaram,
os pesquisadores ali fizeram, então, uma pesquisa com eles e perguntaram para eles o que eles queriam fazer da vida deles. E como seria o emprego deles? Eles trabalhariam em algo por dinheiro ou trabalhariam em algo por prazer, por propósito? E aí, eles fizeram essa pesquisa. Alguns anos depois, eles voltaram a entrevistar aqueles mesmos jovens que tinham acabado de se formar naquele momento, lá no começo da pesquisa. E eles olharam que alguns deles tinham alcançado $1 milhão de patrimônio ou de reserva, de dinheiro ali naquele tempo. E quando eles foram olhar para o histórico, eles viram que as pessoas que tinham alcançado aquele montante ou que tinham faturado mais eram as pessoas que tinham decidido trabalhar por prazer, com vontade, naquilo que elas amavam e não olhando o dinheiro. Tem uma pessoa que a gente segue, que a gente se formou, eu e a Briane, o Jerônimo Temel, ele diz assim: tira o olho do cifrão que ele vem para o teu bolso. Faz aquilo que você ama, que você ganha dinheiro. Agora, quando você fica procurando, pensando só no dinheiro, querendo ganhar dinheiro de qualquer maneira, dessa forma, muitas vezes a gente não faz o que a gente ama e por isso a gente não tem os resultados que a gente gostaria. Então, a gente precisa viver de propósito. Viver de propósito. Ó, tem uma pessoa escreveu aqui, deixa eu ver. Foi uma opção minha, busco a felicidade, porque é uma rotina que eu não tinha antes. Meu prazer é estar com minha família. Então, é isso mesmo, a gente precisa encontrar aquilo que a gente ama fazer. E, às vezes, a gente vê pessoas que trocam de uma empresa para outra, talvez por conta de um aumento de salário pequeno. Porque elas estão de olho numa necessidade financeira ou um desejo material. E, outras vezes, pessoas trocam de empresa, às vezes, para ganhar menos, mas porque vão ter uma qualidade de vida, vão fazer o que ama, né? Então, a Paula que escreveu, né? Então, Paula, isso aí mesmo. Às vezes a gente muda não para agradar os outros, mas a gente muda para encontrar o nosso propósito de vida. Então, viver de propósito é viver fazendo aquilo que você ama, é viver fazendo as coisas com vontade de fazer, não simplesmente porque alguém pediu ou alguém me obrigou, né? A gente precisa encontrar a forma como a gente vai viver para viver de propósito e não viver simplesmente empurrando com a barriga, viver passando um dia depois do outro, viver, como eu digo, 2 por 5, né? Empurra 5 dias na semana, 5 dias úteis, vai empurrando para viver no sábado e domingo alguma coisa, e aí é muito pouco você viver só 2 dias de 7, sendo que 5 dias para você talvez seja difícil, pesado, cansativo, né? Não seja prazeroso. Então a gente precisa viver de propósito. O meu desejo para você é que você viva de propósito, para que o seu casamento seja um casamento prazeroso, para que vocês encontrem maneiras de viver, harmonizar, para ter uma vida de propósito, ok? Então, amanhã, na verdade, eu vou fazer um lançamento aqui nas redes sociais, eu vou começar a divulgar um evento que a gente vai fazer, né, chama Maximize o Seu Casamento. Nesse evento a gente vai tratar, vai ser um dia inteiro, eu e Briane, a gente vai estar ensinando alguns aspectos sobre casamento, e aí é um treinamento que é uma vivência de fato. Não é só palestra, vai ser palestra, vai ser experiência, vai ser prática, vai ser atividade, vai ser um dia inteiro, de 8 às 18, vai ser no Hotel Sheraton, aqui em Vitória, e no nosso site, eu vou deixar na bio, ainda não está aqui, mas eu vou colocar na bio aqui do Instagram, eu vou colocar aqui no post também no Facebook, e aí você já pode fazer as suas inscrições. Na verdade, na pré-venda, a gente já tem 40% da pré-venda do primeiro lote já tá vendido.
né? 40% do primeiro lote já está vendido, então vai ser muito bacana e amanhã eu vou fazer esse anúncio, vou colocar o anúncio aqui direto para rodar nas redes sociais, então se você quer participar, você deve entrar aí no nosso site, fazer a tua inscrição e aprender a como viver de propósito, sem ficar contando historinhas, e então viver a sua história do jeito que você quer viver. Construir uma história que você possa, daqui a pouco, ali na frente, você possa então olhar para trás e dizer assim, olha, eu vivi essas histórias e eu vivi isso de propósito, eu vivi isso porque eu quis viver, e não porque eu fui obrigado a viver, ou porque me impuseram viver dessa maneira. E aí, com certeza, você vai ter ótimos resultados. Tá bom? Eu espero que você tenha uma vida e viva a vida de propósito, para que a sua vida seja prazerosa, seja alegre, seja uma bênção. Obrigado aí pela participação. Eu vi que teve aí o Marcelo e o Maurício, né? São meus colegas de formação, né? Fala, coach criacional, né? São meus colegas de formação, passaram aí agora aqui no Instagram. E aí, muito bacana, vi várias pessoas entrando aqui no Facebook também. Então, toda segunda e quarta a gente vai estar fazendo live, eu e a Briane, e você está convidado a participar, a interagir, a convidar outras pessoas. Segunda e quarta, às 8 horas da noite, a gente vai estar aqui. Deve ter mais um dia na semana ainda, mas a gente está decidindo se a gente vai conseguir fazer na sexta ou no sábado. Ó, tem alguém mandando muito coraçãozinho aí, isso aí é bacana. Pô, a gente fica feliz aqui, né, de ver que agrada, né? Obrigado, Lívia. Você colocar aí, né? Nós agradecemos, né? Então, a Briane que mandou um coraçãozinho aqui, né? Mandou um coraçãozinho para mim. Como é que eu faço aqui assim? Tá bom, assim, coração pobre. Né? Esse coração aqui tá bom, né? Mas tá bom. Então é isso aí, gente. Até segunda-feira. A gente está de volta aí com mais um tema para falar sobre casamento, sobre relacionamento. Deus abençoe vocês.